Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Nós estamos estudando o livro do Levítico, e hoje vamos estudar o capítulo 21 e o 22, que é a segunda parte desse segundo bloco do livro. A primeira parte do capítulo 1 até o 16. E aí a segunda parte começa com o capítulo 17, 18, 19 e 20, onde nós vimos como que é importante o povo se santificar e não praticar aquilo que era feito pelas nações vizinhas. Por isso que ser santo era ser isolado, distante desses povos, para que não aprendesse os seus costumes e assim se afastasse de Deus. Hoje, começamos uma nova parte. Essa parte, ela vai também se referir à santidade, mas não à santidade apenas do povo. Agora, a santidade do sacerdote, que faz essa religação entre Deus, que está lá em cima, e o povo aqui embaixo. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia no capítulo 21. Esse capítulo é dividido em 3 partes. A primeira parte sobre os sacerdotes, a segunda parte sobre o sumo sacerdote e a terceira parte sobre os impedimentos para os sacerdotes, ou seja, o que ele não pode ter para ser sacerdote. Então, na primeira parte, os sacerdotes, começa assim: Yahvé disse a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, tu lhe dirás. Já sabemos que isso é uma forma de valorizar o texto. Nenhum deles se tornará impuro aproximando-se de cadáver. Na segunda parte vai ser: não farão tonsura na cabeça, ou seja, não vão raspar uma parte da cabeça. Na terceira parte, não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada. Então vamos lá na primeira parte. Para o povo judeu, aquilo que está morto, um animal que já está morto, não deveria ser comido. Uma pessoa morta, um cadáver de pessoa ou de animal, o tornava impuro. Então, ele não poderia fazer as práticas do sacerdote naquele dia. Na segunda parte, ele não poderia fazer corte diferente de cabelo. Por quê? Porque os povos vizinhos faziam isso em homenagem aos seus deuses. Também não poderiam fazer o quê? Queimaduras no corpo ou tatuagens, já que era comum isso nos povos vizinhos. Então, tudo que é comum nos povos vizinhos, o povo de Deus não pode fazer. Na terceira parte, no versículo 7, não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada. Prostituição na Bíblia tem 2 sentidos. Um é o sentido literal, daquela mulher que se vende por sexo. Também era prostituta aquela que tinha uma relação extraconjugal. Já era tida por prostituta, desonrada. E nós temos uma definição teológica para isso. Ezequiel, por exemplo, vai falar que a mulher prostituta é o povo que vai atrás de ídolos. Então, a prostituta é essa prática de correr atrás de ídolos. Aqui é o sacerdote tomar uma esposa. Então, vai falar assim: não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido. Ou seja, ele tem que ser puro nesse sentido. No versículo 8 diz: tu a tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo, Yahvé, e vos santifico. Ou seja, o sacerdote ele tem que estar longe de tudo aquilo que pode torná-lo impuro, que pode contaminá-lo, principalmente das práticas dos povos vizinhos. Então, a primeira parte, o sacerdote. A segunda parte, que vai do versículo 10 até o 15, fala sobre as normas para o sumo sacerdote. Sacerdotes, sumo sacerdote, que é chefe de todos os sacerdotes. O sumo sacerdote tem a preeminência entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que recebeu a investidura ao se revestir das investiduras sagradas. Ou seja, ele é alguém que tem algo muito especial. Lembremos que a figura do sumo sacerdote, depois do exílio da Babilônia, ganha muita força porque não há mais a figura do rei. Então, o sumo sacerdote, ele agrega a si o político, o econômico, o religioso e o social. Ele é o chefe da nação. Então, a figura dele é importantíssima e ele tem normas para seguir. Pega tudo aquilo que é do sacerdote,
coloca mais algumas coisas para o sumo sacerdote. E a terceira parte, do versículo 16 até o versículo 22, a questão dos impedimentos. Quem que pode ser sacerdote ou não? Então começa assim: ninguém que tenha um defeito poderá ser sacerdote. O que é um defeito? Cego, coxo, desfigurado, deformado, que tem o pé ou o braço fraturado, corcunda, anão, que tenha belida nos olhos, dardo, pragas purulentas, ou seja, eunuco, ou seja, não tenha os testículos. Então, você tem um monte de regras que pode afastar uma pessoa, mas tem privilégio. Essa pessoa, pertencendo à família sacerdotal, por hereditariedade, seria sacerdote. Mas como ela tem um defeito, ela não pode ser sacerdote. Mas ela pode comer de tudo aquilo que os sacerdotes comem. Então, aí no versículo 22, poderá comer dos alimentos de seu Deus. Ou seja, é um privilégio para eles, porque de cada oferenda, uma parte ia para Deus e uma parte ficava para o sacerdote. Quem tem algum tipo de problema está preservado. E se fosse uma pessoa comum? Bom, a gente aí estaria perdido. Já no capítulo 22, a gente coloca a santidade na participação das oferendas, também dividida em 3 partes: dos sacerdotes, dos leigos e dos animais sacrificados. O sumo sacerdote não faz aquele sacrifício, a não ser aquele super especial, poucas vezes no ano. Então a primeira parte vai falar que não pode ter defeitos aquilo que vai ser ofertado. Então começa assim: diz a Arão e a seus filhos que se consagrem pelas santas oferendas aos israelitas. E aí vai ter um monte de regras. Depois, e aí o leigo, no versículo 10, nenhum leigo comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote e nem o servo. Agora o escravo pode. Se ele comprou um escravo, aí pode, porque foste escravo no Egito. E aí ele continua com os animais sacrificados, que ele tem que ser macho, sem defeito, de novilho, carneiro ou cabrito, oferendas grandes ou pequenas para quem tem dinheiro e quem não tem. O que tudo isso para nós tem a ver, gente? Bom, primeiro, a função sacerdotal em proeminência, em destaque. Como que Deus lá em cima, os homens aqui embaixo, e sem essa função mediadora do sacerdote fazendo os sacrifícios, Deus não vem. Quando você vai no Novo Testamento, lá em Marcos capítulo 2, versículo 17, ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, Jesus reaproxima Deus das pessoas. Nós todos, pecadores, nos reconhecemos pecadores e estamos próximos de Deus. Por isso que antes da leitura do Evangelho se fala assim: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus não está mais lá no alto. Nós não precisamos mais deste tipo de santidade, mas de um outro tipo de santidade. De amar a Deus com a vida, de amar ao próximo, de fazer caridade, de ter vida de oração. Aquele costume daquele tempo fica com aquele tempo. Os nossos costumes são outros hoje. Por isso que a gente passa por esses capítulos rapidamente, olhando que é necessário não nos misturarmos com aquilo que é pecaminoso, como hoje. Mas as práticas mudam. Jesus reaproxima Deus dos homens e os homens de Deus, e o único sacrifício é feito por ele na cruz. Então, a santidade não é mais por ofertas, mas pelo jeito de viver. Bacana, né? Pegamos aquilo que tem de melhor no Antigo Testamento e trazemos para nós hoje. No próximo estudo, no capítulo 23, nós vamos olhar as festas do povo de Deus e como que elas servem para que o povo faça memória e preste culto a seu Deus. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para que possamos estar junto estudando a Sagrada Escritura. Paz e bem a todos!